Se você pudesse, coloque de pé, vamos louvar o Senhor nesta quinta. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento, que o nome dele seja entronizado neste lugar, que os céus se abram aqui, que a gente possa contemplar as belezas e as maravilhosas coisas que o Senhor realiza. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento, que o Senhor seja presente aqui, tem total liberdade, ó Pai, nas nossas vidas, no nosso meio, que o Senhor possa cumprir os teus propósitos, Senhor, nas nossas vidas. Enche, ó Pai, este lugar, enche esse ambiente, Deus, com a sua presença, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Grande é o Senhor e não há outro igual a Ele. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, se conecte com o Pai, esqueça as pessoas que estão ao seu redor, mas foque no Senhor, fale com Ele nessa noite.
Entrega o seu coração para Ele, fale para Ele o que você tem sentido, o que você tem passado. Entenda que o Senhor não é apenas o que as pessoas falam, entenda que Ele é real. Entenda que a sua presença é real. O Senhor é tão real quanto o chão que você está pisando agora, quanto a pele que está em seus ossos. O Senhor é real, Ele não é apenas o que as pessoas falam. Ele conhece as suas dificuldades, as suas limitações. E Ele em todo momento, em toda circunstância está ao seu lado. Ele nunca, nunca abandonou você. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto do que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto do que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. 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 Faça dessa canção a sua oração nesse momento. Declare que você tem um Pai. Declare que você tem um Pai
cuida da sua vida. Declare que você pertence ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que controla e reina sobre tudo e todas as coisas. Se o Senhor tem um plano para realizar na sua vida, nada pode impedir, nem altura, nem profundidade pode impedir o amor do Pai, os propósitos que Ele tem para realizar e cumprir na sua vida. Declare que você tem um Pai e que você pertence a Ele. Eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Não há outro comparável a Ele. Não há outro soberano igual a Ele. O Senhor governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Vamos exaltar e entregar toda a honra e toda a adoração a Ele. Que essa noite seja para exaltar e engrandecer o nome daquele que criou tudo e todas as coisas. Santo, santo é o Senhor. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus.
cidade de Buí, que tens o domínio sobre o sítio dos cágados, tens o domínio sobre a tua igreja, ó Pai. Toma o teu reino, toma o teu trono sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, que as nossas mentes sejam cativas a Ti, ó Deus. Toma o controle, ó Pai. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, rendemos graças a Ti, Deus. Glória a Deus, a igreja pode se assentar. Glória a Deus. Olha a chuva, que delícia. Pai do Senhor, igreja. Amém? Não chegamos. Glória a Deus, né, com esse tempo. O único pecado é que acaba, né, muitos não conseguindo vir, né, com a chuva, no meio desse barro, Mas amém. Né, como a canção fala, a casa está pronta, né, são 2 ou 3 ou mais, já estamos em muitos, e esse é o momento de nós, né, colocar o nosso coração diante de Deus. Amados, abre a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. 1 João 2, a partir do 15. Diz assim: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Que a palavra nos ensina aqui, né? Não amar as coisas do mundo. As coisas do mundo não provêm do Pai. Né? O que, né, nesse momento, no momento de nós ofertarmos, no momento de nós dizimarmos, é momento de desprender de dinheiro, de valores. E o que mais tem amor no mundo? O dinheiro. Que muitos, né, brigam, trapaçam, faz tantas coisas no mundo para poder se ter o dinheiro. Né? E aqueles que amam mais o dinheiro não conseguem se desprender. Fica preso ao dinheiro, aos bens, né? Quando devolver aquilo que é de Deus, né? O dízimo, o ofertar na casa de Deus, não consegue. O seu coração está em quê? Em dinheiro. Não consegue desprender daquilo que você ama mais. Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, você não consegue desprender. Você não consegue, sabe, chegar nesse momento e colocar em Deus e vir depositar seu dízimo, a sua oferta. É algo penoso, é algo doloroso. E Deus, Ele não aceita. Deus, Ele quer que a gente venha ofertar e dizimar com prazer, com alegria no nosso coração. Tem que estar no nosso coração. Por isso nós temos que, sabe, não ame, que nem fala no primeiro, não ame o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? O mundo, né, no 17 fala, o mundo e a sua cobiça passam. Nós vamos passar. Esse mundo vai passar para nós. Né? Aqui não é o nosso lugar, nós estamos de passagem. Isso um dia vai passar. Né? E os bens, tudo aquilo que nós possuímos aqui nesse mundo, vai ficar, vai passar. Né? Mas a vontade de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Então você que trouxe, né, o seu dízimo, a sua oferta, separa aí.
Pega o envelope. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Jesus. Obrigado, Pai, por mais esse dia, Pai, por mais essa noite. Obrigado, Deus. Quero te agradecer nesse momento por essa chuva, Pai, que o Senhor está derramando nesse momento, nesse lugar, Pai. Oh, Deus, quanto nós oramos, quanto nós pedimos, Pai. E o Senhor tem nos agraciado, Pai. O Senhor tem nos atendido com tantas chuvas, Pai. Obrigado, Jesus, por todas as coisas, Pai. E sabemos também, Pai, que não é só a chuva na terra que o Senhor está derramando nesse lugar, mas sim bênção, Pai. Bênção sobre as famílias, sobre as casas, sobre esse povo, Pai, aqui dos Cágados, Pai. Continue, Pai, continue derramando das suas bênçãos, Pai, dessa água abençoada, Pai, das suas bênçãos, Pai, de mantimentos, Pai. Eu sei que, oh Deus, com tudo isso, Pai, nada há de faltar nos seus celeiros, Pai. Nada há de faltar, Pai, na sua casa, Pai, porque há plantação, há colheita, há abundância, Pai. Nós queremos agradecer isso ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo isso, Pai. Oh, Deus, e Deus, receba, Pai, com gratidão, Pai, esses dízimos, essas ofertas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Venha, Pai, a abundar cada dia mais, Pai. Somos gratos a Ti por todas as coisas, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Você que trouxe, sai do seu lugar, venha até o gasofilácio e venha com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Salta de alegria diante de Deus. Come on! Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Come on! Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Selvagem, eu saltarei, e como a corça descer pelas águas, eu correrei. Como filhote de um boi selvagem, eu saltarei, e como a corça descer pelas águas, eu correrei pra ti. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estarmos aqui, né? Mesmo vendo essa chuva, sabemos que Deus preparou esse dia, esse momento para que nós estivéssemos aqui, pudéssemos ouvir a sua palavra, aquilo que Ele tem a falar, a ministrar aos nossos corações. Prometo aos irmãos que eu não vou demorar. Eu sei que vocês vão ter que voltar para casa e está chovendo. E alguns moram longe daqui. Mas antes de eu começar a ministrar, só quero avisar os irmãos que a partir de domingo nós iremos iniciar os nossos cultos aqui à noite. Teremos o culto da família aqui. Todos os domingos, às 7 horas da noite, nós iremos nos reunir aqui para celebrar ao nosso Deus. Para tirarmos esse momento tão precioso. Nós entendemos que o domingo é o domingo do Senhor, onde nós reservamos para adorar ao Senhor. E por muito tempo, devido à questão de logística e os cultos que a gente tem lá na cidade, em Buíque, dificultou e por muito tempo a gente não podia realizar os cultos aqui.
aos domingos, mas graças a Deus, Deus preparou todas as coisas. Nós mudamos o culto da noite lá do domingo na cidade para o domingo de manhã. Os irmãos têm ido, têm gostado, tem sido uma bênção. E agora nós vamos estar realizando aqui também os cultos aos domingos. Então, ficou assim, para os irmãos lembrar e guardar e avisar os demais. O culto da família no domingo, às 7 horas da noite, aqui na igreja. O culto de quinta-feira é o culto restaurar, onde nós também celebraremos aqui às 7 horas. Amém? Então, quinta e domingo é os nossos cultos aqui. E domingo é o grande dia que nós vamos celebrar ao Senhor, vamos exaltar a Ele com a sua presença poderosa. Venha, eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Venha com seu coração aberto, pronto, que Deus vai falar com cada um, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos estar lendo a partir do verso 24 do capítulo 7 de Mateus. A palavra diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Só até aí. Pai, obrigado por esse momento. Eu quero entregar esse instante diante do Senhor. Quero te pedir, meu Deus, que tome as nossas vidas, que fale conosco, que abra o nosso entendimento, Pai. Revela os mistérios ocultos da Tua palavra a cada um de nós, e que possamos ser abençoados e transformados pelo poder do Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Queridos, nós vemos o Senhor Jesus instruindo o seu povo a questão de dar ouvido à sua palavra. Mas a grande questão não é somente ouvir a palavra de Deus. Não é somente vir à igreja às quinta-feira e agora aos domingos e ouvir a palavra de Deus e tudo bem. É bom, é legal, estou ouvindo a palavra de Deus, Deus está falando comigo, e isso é bom. Mas não basta somente ouvir, nós precisamos tomar algumas decisões ao ouvir a palavra de Deus. O sentido, a palavra de Deus só vai fazer sentido na nossa vida quando nós a ouvirmos e começar a colocá-la em prática. Ou seja, nós podemos ouvir a palavra de Deus diversas vezes. As pessoas podem ministrar a palavra de Deus diversas vezes e nós vamos ouvi-la. Como as pessoas dizem, a palavra de Deus é única, ela não vai fazer mal. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Mas a palavra de Deus, ela só vai produzir efeito na nossa vida quando nós decidirmos no nosso coração, nos aprofundarmos nela, criar raiz nela, criar um fundamento, ou fazer dela o nosso fundamento, fazer da palavra de Deus o alicerce da nossa vida. Nós precisamos decidir edificar, ou seja, construir a nossa vida na pessoa de Cristo. Porque decidindo dessa forma, nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos agir com sabedoria. Vamos ser considerados sábios. Vamos ser considerados pessoas inteligentes. Ou seja, eu decido ouvir a palavra de Deus. Também proponho no meu coração, ao sair daqui, praticá-la. Eu decido ouvir a palavra de Deus e ao sair daqui preciso tomar as decisões que ela quer que eu tome. Se nós não nos alinharmos ao que a palavra de Deus fala ao nosso respeito, nós vamos simplesmente viver
andando como em barro de louça. A um vacilo nós podemos nos escorregar e cair. E vai ser grande a queda. A gente olha aqui esse barro, esse chão, aqui fora da igreja. E você, no tempo que não está chovendo, parece concreto, é duro. Mas quando começa a chover, a água começa a penetrar, ele se torna um terreno escorregadio. Pisa, o pé afunda. Não parece que é aquela mesma coisa que é no tempo seco, no verão. Mas se não fizer um alicerce bem feito, como da igreja aqui ter que ter um alicerce bem feito, se não tiver um alicerce bem feito, bem elaborado, essa igreja cairia no tempo da chuva, não resistiria à força das águas, não resistiria quando a água penetrasse sobre o barro e deixasse o barro mole. Mas quando Deus nos abençoou com esse terreno e decidimos então construir a igreja aqui, nós tivemos que tomar alguns cuidados, tivemos que fazer alicerces, tivemos que colocar concreto, ferragem e toda essa estrutura para se manter de pé, teve que ter todo um cuidado. Não é diferente com a nossa vida. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e simplesmente achar que agindo da maneira que eu acho que tem que agir, a minha vida vai bem, vai tudo bem. Se fosse eu que tivesse que construir essa igreja, certamente ela já tinha caído, porque eu não sei. Mas a palavra de Deus que nos orienta a edificar a nossa vida na pessoa de Cristo, na rocha, essa mesma palavra nos orienta de que maneira ela nos dá as instruções, ela nos orienta da melhor forma possível para que não haja erro, para que nós não tomamos nenhuma decisão e depois viemos dizer, mas eu não sabia. Mas se nós decidimos dar ouvido e andar segundo aquilo que a palavra de Deus está nos orientando, nós seremos bem-sucedidos. Nós dificilmente fracassaremos, porque Deus em todo tempo estará sustentando a nossa vida. Mas quando nós ignoramos os avisos de Deus, desprezamos a palavra de Deus, agimos como tolo. E quando o Senhor fala desses dois personagens que decidem cada um construir uma casa em diferentes solo, em diferentes atitudes, um decide construir a sua casa dando ouvido à palavra de Deus, e ele escolhe um lugar seguro, a rocha, e a rocha representa Cristo, representa a palavra de Deus. Ele então edifica, firma a sua casa nessa rocha. A mesma circunstância que vem para o que decide andar com Jesus, vem sobre aquele que despreza a palavra de Deus. A chuva cai, o vento sopra, as forças das águas batem com toda a fúria sobre a casa. E aquele que está sobre a rocha, ela resiste às maiores tempestades da vida. As fúrias do vento e das águas não derruba. Agora o outro que decide simplesmente ignorar a palavra de Deus, desprezar a palavra de Deus, vai e decide construir a sua vida sobre a areia. É um solo que não dá estabilidade, não tem garantia, não tem segurança. Quando as circunstâncias vierem, ou seja, a chuva, o vento e todas essas coisas acontecerem, ela vai cair. E vai ser grande a sua queda. Porque não está em Cristo, não tem fundamento, não tem estabilidade.
Nós sabemos que a pandemia ainda ela persiste. Muitas pessoas estão isoladas, estão amedrontadas, estão com medo, não tem garantia. Não sabe de onde vem, nem tampouco para onde vai. Tem pessoas que ficam preocupadas com o amanhã, com o futuro. Quantas pessoas ficam pensando, o que eu posso fazer? Vou ter que fazer um seguro de vida, vou pagar um plano funerário, porque essa pandemia vai acabar me pegando qualquer hora. Primeira coisa, nós precisamos tomar os cuidados devidos que requer de cada um de nós para nos prevenirmos. Mas se o vírus, nós viermos contraí-lo, não é o fim. Os nossos dias estão contados diante do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo de nossas cabeças, se Deus assim não permitir. Ou seja, nossas vidas é preciosas diante de Deus. Por isso eu preciso fazer escolhas certas, escolhas que possam me dar garantia de futuro. Se eu escolher edificar a minha vida em Jesus Cristo, eu tenho garantia de futuro. Eu tenho certeza de que se a minha vida vier a parar agora, se o fôlego de vida vier a ser interrompido nesse exato momento, precisamos saber para onde vamos. E só sabe para onde vai quem de fato escolheu edificar a sua vida na rocha que é Cristo. Se nós escolhermos e optarmos pela pessoa do Todo-Poderoso, nós estaremos seguros. Sabe, querida, a vida, por melhor que seja aqui, ela não há de se comparar com a eternidade com Jesus. Não podemos comparar a eternidade com aquilo que nós vivemos aqui. A Bíblia diz que no céu o choro não vai ter, tristeza não vai ter. As ruas que nós vamos andar e pisar são ruas de ouro. Haverá rio de cristal, as águas são puras. E há uma árvore lá que será para curar as nossas feridas. Não vai haver dor. Nós precisamos sonhar com esse lugar. Nós precisamos ter uma expectativa, ou seja, um anseio de um dia ir para lá. A morte não é o fim para o crente. A morte é só uma virada de jogo, podemos dizer assim. É só sair daqui para um lugar melhor. Porque eu sei para onde vou. Nós precisamos saber para onde vamos. Os dois fizeram isso. Um é considerado inteligente, prudente, cauteloso. Vou construir a minha casa na rocha. Creio eu que a maioria dos irmãos conhece a cidade da pedra. Vê aquela rocha enorme. E tem uma boa parte das casas ali na beira da rodovia, da BR, que estão literalmente construídas naquele rocha, naquele rochedo. Ali as águas podem vir com toda a força. Aquelas casas estão seguras. Os ventos vêm e não derrubam. Porque eles tiveram escolhas inteligentes. Agora, quando nós não decidimos andar com Jesus, quando nós apenas ouvimos a palavra de Deus, mas não damos nenhum crédito a ela, quando nós ouvimos a palavra de Deus e não submetemos a nossa vida a obedecê-la, nós estamos sendo insensatos. Nós estamos tendo escolhas erradas. Escolhas que simplesmente como que eu posso dizer, estou
prevenindo a ruína da minha própria vida. Prevenindo não, prevendo a ruína da minha própria vida. Prevenindo é o prudente que constrói a casa na rocha. Estou prevendo a minha ruína, eu estou prevendo. É igual você imagina, conta-se uma história de dois portugueses. Outra hora estão passando uma casca de banana, cai, escorrega. Levanta, tá Joaquim, o outro tá José. Vai na frente, eles olham e vê uma casca de banana na frente dele. Aí um olha para o outro e fala, lá vai eu de novo, Joaquim. Ou seja, eu vou pisar de novo. Não poderia simplesmente evitar, passar por cima sem ter que pisar. Não, mas ele simplesmente já viu pisando naquela casca de banana e caindo. Às vezes nós estamos assim. Quem nos dá livramento é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus agindo em nosso favor. Para isso, é necessário ter escolhas inteligentes. Quando nós simplesmente desprezamos a palavra de Deus, nós estamos saindo do lugar seguro para um lugar escorregadio, que não tem estabilidade e nem segurança para ninguém, para nenhum de nós. Quando nós decidimos ser um verdadeiro servo de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, o mundo vai de mal a pior, nós permaneceremos confiantes naquele que tudo pode. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Diante da afronta do rei, da fornalha, eles permaneceram confiantes. E disseram, ainda que Deus não livre as nossas vidas, ainda assim, nós decidimos não transgredir a sua palavra. Nós decidimos não agir contrária à ordem do Senhor. Nós não vamos nos prostrar e nem tampouco adorar a imagem do rei. Pode pôr no fogo, sapeca. Nem que a gente saia uns tição de dentro desse fogo. Nós não vamos fazer contrário à palavra de Deus. Eles foram colocados na fornalha. Mas eles não morreram queimados. Não viraram tição, Foram jogados 3, tinha 4. Deus estava com eles. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Quando nós decidimos confiar no Senhor. Quando nós decidimos fazer do Senhor a nossa rocha. O nosso lugar seguro. O lugar em quem nós podemos confiar em todo o tempo todo. A palavra também fala, queridos, vivendo isso e entendendo isso, que nós precisamos edificar a nossa vida na pessoa de Cristo, agindo dentro daquilo que a palavra pede e requer de cada um de nós. Nós estaremos com a nossa casa, a nossa vida segura. Estando com a vida segura, nós precisamos vivê-la na intensidade, ou seja, no compromisso, na aliança firmada com Cristo, com o Senhor das nossas vidas, porque outra hora nós éramos escravos das trevas, nós estávamos aprisionados pelo pecado e pelo poder de Satanás, mas Cristo nos libertou. Então essa casa que hoje está na rocha, ela está edificada, ela está limpa, ela está adornada, mas ela não pode de maneira alguma estar vazia. Então, em Mateus capítulo 12, no verso 43 ao 45, Jesus ele fala a respeito da ação maligna, de espíritos malignos que agem na vida do ser humano,
E quando o Senhor vem, põe em liberdade a vida do ser humano, esses espíritos malignos, eles saem. Mas ele sai e vai dar uma volta. Ele não quer ficar sem teto. E aí vamos ler para a gente entender um pouco mais. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Jesus, ele está falando a respeito da ação maligna na vida do ser humano. Esse espírito maligno atuava na vida do homem, trazendo desordem, bagunça, destruição. E aí então, Jesus põe em liberdade esse ser humano. A casa que é a vida, a nossa vida é a casa que se refere na palavra de Deus. Jesus entra, ele põe em ordem, ele limpa, dá uma geral, deixa tudo bonitinho. Põe para fora esse espírito maligno. E ele sai como um cachorro vira-lata, andando por lugares secos, por lugares penando por aí, procurando um lugar para ele entrar e morar. Ou seja, ele anda procurando uma pessoa para ele entrar. Se ele não encontra, ele dá uma volta, um giro por aí, e ele decide voltar, dar uma olhada na casa de onde ele saiu. Aí ele fica meio de longe, dá uma observada, vê que a casa está bonita. Jesus deixou ela bonita, mas está inabitável, não tem ninguém na casa. A casa está limpa, não tem ninguém morando. Eles fazem igual aqueles caras que invadem casa, os sem-tetos, muitas vezes. Se apropria de casas alheias. E aí ele decide voltar e apropriar-se dessa vida outra vez. Mas ele agora não está só. Ele tem uma companhia de 7 outros espíritos piores do que ele. É uma gangue. É um grupo de espíritos malignos que retorna para a vida da pessoa. Não é só aquele que agia, que Jesus botou para fora. Agora vem 7. É isso que o diabo quer fazer. Destruir a nossa vida. Ou seja, quando nós não edificamos a nossa casa na rocha, nós não damos ouvido à palavra de Deus e não a praticamos, nós estamos vulneráveis. Nós desprezamos aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Nós desprezamos a palavra de Deus que está agindo na nossa vida. Por causa da pandemia, nós ficamos sem fazer culto aqui. E outro dia nós chegamos aqui, tinha bastante enxurro de maribondo. Nós precisamos tirar. Tivemos que derrubá-lo. Parecia que não tinha ninguém, não tinha ordem, não tinha dono aqui. É assim que o diabo vem sutilmente. Ocupa lugar nas nossas vidas. Porque o intuito dele é destruir a nossa vida. Jesus, ele veio para dar vida e nos põe em liberdade. Mas o diabo, ele não desiste facilmente. Vira e mexe, ele passa rondando. Está fazendo aí, diabo? Nada não, estou só dando uma caminhada. Não posso caminhar não? Não posso andar mais? Pode andar, pode caminhar, ficar à vontade aí por aí. Mas a minha vida não. Tem dono, viu?
Jesus está na minha vida. Jesus deve estar na nossa vida. Jesus precisa estar na nossa vida, não só no falar, mas nas nossas atitudes, ou seja, na edificação, na decisão que eu preciso ter. Ou seja, Jesus está na minha vida. Está vendo esse púlpito? Tem esse negócio aqui que segura ele. Sem isso aqui fica só o ferro. Eu ia ter que estar segurando aqui, porque senão ele ia cair. Jesus precisa ser aquele que sustenta a nossa vida. Não, eu tenho uma fé grande em Jesus. Nós não precisamos ter uma fé grande. Apenas precisamos ter fé. E se ela for pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, é o suficiente para fazer grandes coisas. Nós precisamos somente obedecer a Cristo e andar com Ele de todo o nosso coração. Em 1 Pedro 5:8, a palavra fala que o diabo, nosso adversário, ele anda bramando, bramindo como um leão, procurando um lugar lá. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A gente sabe que o leão é um animal feroz, de emboscadas, de estratégias, de sutilezas. Anda rondando, dando uma de bobinho, de um gatinho mansinho, não quer nada com ninguém. Dá um vacilo e ele te abocanha e destrói a sua vida. É isso que o inimigo quer fazer, que é apenas um vacilo de nós, que é apenas que nós pise na casca de banana, para que ele venha e nos abocanhe. Qual é o papel dele? O papel dele é esse. João 10:10. O ladrão, ou seja, o diabo, vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz na sua palavra, ele afirma: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Ou seja, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E ele não vai mudar. Ele pode até apresentar uma história boa, ele pode mostrar coisas maravilhosas, ele pode querer nos seduzir e nos encantar com tanta mentira. Mas no final é morte e destruição para aqueles que decidir as suas ofertas, aceitar as suas ofertas, as suas mentiras. Mas o Senhor, ele diz, para o que ouve a sua palavra e a obedece, ele diz: eu tenho vida e vida em abundância para você. Eu tenho novas coisas para a sua vida. Eu tenho um novo viver para você. Eu tenho paz para a sua vida. Eu tenho descanso para o seu coração aflito. Eu tenho um fardo que é leve, um jugo que é suave para você. Eu tenho alegria e paz para a sua vida. Para isso, precisamos fazer de Jesus o fundamento da nossa vida. Faça de Jesus o fundamento da sua vida. Não é tão bom estar sentadinho aí? Quem está sustentando seu corpo é essa cadeira. Não sei se os irmãos já brincaram, se alguém já fez com os irmãos. Na hora que vai sentar, puxa a cadeira, mas é um tombo. Você cai no vácuo, você vai com toda a confiança, mas aquela cadeira não está mais lá. O seu corpo vai para o chão. Assim é a nossa vida sem Jesus. Acha que tem Ele e a gente vai com toda a confiança se jogar em Cristo. Cai, porque Jesus não faz parte da nossa vida. Agora, quando Jesus faz parte da nossa vida, nós podemos sim nos lançar de olhos fechados, que o Senhor nos sustenta e guarda a nossa vida. Amém? Então é isso. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Momento precioso que Deus preparou para nós. Não quero demorar mais.
para não dificultar a volta de vocês para a casa de vocês. Então vamos orar. Feche os seus olhos, pode ser sentado mesmo com o seu olho fechado. Fala para Deus. Fala que você quer, a partir de hoje, diga para o Senhor: Pai, eu quero que o Senhor seja o fundamento da minha vida. Eu quero tomar decisões que mostrem que o Senhor é o alicerce da minha vida, é a rocha em que eu quero edificar, construir a minha vida todos os dias diante do Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui como os seus filhos eleitos do Senhor. O Senhor nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O Senhor nos vivificou juntamente contigo, ó Pai, e nos fez assentar junto a Ti, ó Pai, nas regiões celestiais. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela vida. Nós somos gratos a Ti pelo perdão. Nós somos gratos a Ti porque as trevas não têm poder sobre as nossas vidas mais. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque podemos sair daqui não como tolos, não como pessoas que não têm, ó Deus amado, entendimento, mas nós sairemos aqui como aqueles que precisam tomar a decisão sábia, inteligente, de construir, ou seja, de viver a nossa vida na pessoa de Jesus, andando com Jesus, obedecendo a Jesus, cumprindo a palavra do Senhor Jesus, vivendo ela todos os dias da nossa vida, não mentindo, não enganando, não abandonando a verdade, mas cumprindo a verdade e obedecendo a verdade todos os dias da nossa vida, Deus. Seja com cada um dos meus irmãos, sustenta os teus filhos, ó Pai, livra cada um de nós de todo mal, em nome de Jesus, amém. Então é isso, queridos. Só lembrando, domingo nosso culto às 7 horas. Avise os demais irmãos que você vê durante esses dias até o domingo. Convide para vir estar conosco. Haverá a entrega do certificado do TLC, né, no domingo, não é isso, Bilka? Então, os irmãos que fizeram o TLC, convide de preferência, né, os irmãos já oraram, jejuaram pela pessoa que vai trazer, para entregar esse certificado. Então, não deixe de convidar, reforçar esse aviso, é importante. Aquela pessoa que você gostaria que te entregasse o certificado, né, do TLC, o qual você fez, concluiu, e agora vai receber o seu certificado. Convide essa pessoa, convide outras pessoas mais, para vir celebrar juntamente conosco. É o culto da família, o culto de nós nos alegrarmos como família em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos pôr de pé, se colocar de pé. Vamos só fazer uma oração abençoando a vida dos irmãos ao retorno para os seus lares. Oh Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por todas as coisas, e engrandecemos a Ti, meu Pai, pelo privilégio de adorar e celebrar ao Senhor. Te peço que derrame o Teu precioso sangue, ó Deus amado, nesse exato momento, ao retornarmos para nossas casas, para os nossos lares. Abençoe-nos, Deus, livre-nos de todo mal, e seja conosco, acompanhe a cada um, ó Pai, dos Teus filhos, e os leve em segurança debaixo da potente mão do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe. Vão com Deus, em nome de Jesus.